Então eu vou chamar o Shinji para ele começar a fazer a palestra dele, tá bom? Tá bem, Shinji? Vamos lá, vamos trabalhar. Trabalhar sem cachê, tá? Até hoje, até a está perguntando para a Cida o tema do que ele iria conversar. Então, o tema seria Chuitashiki. Essa Otagai-sama, uma mão lava a outra. Então, pensando a respeito da comunidade japonesa, analisando, a comunidade começou a se juntar, que é muito comentado, o primeiro grupo formado pelos japoneses na zona oeste, que é o Largo da Batata, que antigamente os japoneses mandavam a batata para São Paulo e a comercialização praticamente não dava nada em dinheiro. Aí eles começaram a perceber que reunindo em grupo seria mais lucrativo e começaram a reunir na Largo da Batata e aumentar a comercialização. E foi aí que, comentando sobre a comunidade, na Liberdade existe uma liderança, um líder muito grande que ficou muito tempo presidente da CAL, da Associação Comercial da Liberdade, seu Hirofumi Ikesaki, uma pessoa muito empreendedora. Ele dizia que na Liberdade o grande problema que deu na Liberdade, que a comunidade japonesa, quando pôde, não comprou imóvel na Liberdade, simplesmente alugaram o ponto comercial. E ele foi um dos que, para que os chineses não comprassem o Hotel Nikkei, ele acabou bancando a oferta chinesa e comprou forçosamente o Hotel Nikkei para não ficar na mão dos chineses, né? E ele organizou os eventos da Liberdade, Tanabata Matsuri, aquela obra da sede da CAL, que o terreno não é da comunidade, mas sim, eles pediram para o Jânio Quadro. Jânio Quadro simplesmente de boa falou: não, pode construir. Só que o Jânio acabou morrendo, deixou de ser prefeito e o documento não é da CAL. E eu tenho a impressão que a prefeitura vai requisitar. E o Ikesaki-san fez tanto o prédio da frente como o prédio de trás e o jardim que dá para o Galvão Bueno. Mas comentando com o Ikesaki-san, o que ele dizia: Shinji, quando eu era novo, minha mãe morreu cedo, eu era o filho mais novo e era o que cozinhava em casa enquanto o pessoal ia na roça. Ele falou: eu entrei na escola, a primeira coisa que a professora perguntou, quem sabia cozinhar? Ele era o único que levantou o braço, que sabia cozinhar, e virou cozinheiro da sala. Ele dizia: olha, o japonês reconhecia tanto o trabalho da professora, que as coisas que o pessoal trazia é o que melhor tinha, porque ele fala assim: na minha casa eu não comia aquilo que a professora comia, porque as pessoas traziam frango, carne de porco, traziam um monte de coisa, que na casa dele não era isso aí. Então, comentando sobre a vida, ele dizia: Shinji, a comunidade japonesa veio para São Paulo e começaram a trabalhar de tintureiro. E trabalhando de tintureiro, ele falou assim: eu fui vender produto de tinturaria. E eu, analisando esse tinturaria, eu achei interessante. A palavra que o brasileiro sempre chamava o japonês: garantido, garantido. Esse garantido, eu acho que foi a marca patente para que os Nikkei fossem na casa de um brasileiro, batesse a porta e falasse: tem roupa para lavar? Aquela mulher, sob aquela confiança do japonês garantido,
Acho que dava roupa, mesmo que não desconhecesse japonês, dava roupa para lavar, porque ela tinha certeza que essa roupa ia voltar. E foi assim que a fama do japonês cresceu. Até eu falo, acho que a Volkswagen tem que dar de presente para a comunidade japonesa uma perua Kombi, porque a perua que mais a colônia usava, tanto ir para a feira, né, para feira, vender pastel, feirante, tintureiro, era tudo perua Kombi. E carregar a família, porque a família era numerosa na época. Mas assim, o Ikezaki-san dizia, quando todo mundo virou tintureiro, ele foi vender produto de tinturaria. E aí, as filhas do tintureiro viraram cabeleireiras. E essas cabeleireiras que fizeram muitos irmãos formar faculdade. Ela dá esse apoio familiar. Essa cabeleireira que foi aprender corte e costura no Akama-san, que hoje é colégio pioneiro, Akama, que morreu quase 100 anos, né? Akama-san. E cabeleireiros na Zaha, cabeleireiro Zaha, ali me parece que, eu não sei se é o que estava aqui na Praça da Liberdade, lá da Igreja dos Enforcados, e o Akaroshi, onde a comunidade japonesa tudo vinha aprender corte cabeleireiros. E uma dessas, teve uma época que houve moda, homens japoneses aprender cabeleireiros. E uma delas, na época eu ouvi dizer, Takeo Ehara também teve escola de cabeleireiros. Mas um deles foi o Teruya, que hoje tem a escola de cabeleireiros na Avenida Rio Branco, e depois tem a perfumaria ali na Avenida Ipiranga, né? Ipiranga com Rio Branco. Então, tudo isso deu para a gente perceber o quanto é esse processo de um puxar o outro. Esse processo de um puxar o outro, e o tsuitashiki, uma mão lava a outra, é informação. Então, eu sempre analiso, os nossos pais, quando saíram do Japão, principalmente Okinawa, comia batata dia e noite, não tinham que comer chupar cana de açúcar, tomar caldo de cana. Então, o que acontece? Eles não tinham, a dificuldade era muito. Então, o que aconteceu? Mandavam os filhos, e muitos filhos que vieram para o Brasil são mais velhos. E muitos, como são chonans, deixou o filho mais velho, ou muitas vezes deixou a filha também no Japão, pensando que ia voltar para o Japão, rapidinho. E os pais diziam, antes de mandar carta, manda dinheiro. Porque a carta a gente não dá para comer, mas dinheiro a gente está precisando. E essa dificuldade aqui em São Paulo, antes da primeira imigração, né, tinha uma loja chamada Fujizaki Shoten, ali na Rua São Bento. É nessa casa da Rua São Bento que a comunidade juntava dinheirinho e levava lá para mandar para o Japão, porque não tinha como ir no banco pedir, não sabe nem falar japonês. Então ia nessa loja Fujizaki que tinha na Rua São Bento. E gradativamente o pessoal começaram a vir para São Paulo, vir para as grandes cidades, principalmente São Paulo. Então o que acontece? O japonês, a princípio, além de tinturaria, cabeleireiros e tudo mais, o japonês, principalmente a comunidade Okinawa, começou a plantar verdura. Verdura na periferia, quando você menos imagina. Hoje, a Avenida Anhanhamelo, dá para pensar que estava plantando verdura e ali passava um rio. Na beira do rio o pessoal plantava verdura. Na Salim Maluf, a família Luiz Kanashiro, que frequenta muito aqui, a família Kanashiro, Aracaki,
né? Mais uma família aqui, são 3 famílias moravam lá plantando verdura. E ou na fazenda da Juta, em Santo André, aquela região, né? Na Penha, na Parque Ecológico do Tietê, são pessoas que moram hoje na Associação aqui na Hora da Penha. Então plantavam lá no Parque Ecológico do Tietê. Então o que você imagina? A pessoa voltava do Japão, não tinha, chegava do Japão, por quê? Era o velho conceito. Quando eles embarcaram no Japão, pegaram todo o dinheiro deles, falando que ia devolver porque tinha que deixar no cofre, senão ia perder no navio, ser roubado. Então, deram para o chefe da imigração. Quando chegou no Brasil, cadê o dinheiro? Ah, vai chegar, vai vir no próximo navio. Que nada, nunca mais veio esse dinheiro. Eles estavam em dificuldades. Então, por mais dificuldade que eles tinham, qual o propósito, a grande mensagem dos nossos os ancestrais? Né? Chame, cai. Sempre olhar para frente. Não olhe para trás, olhe para frente. Não vê essas dificuldades que você tem. Vai para frente. Aí, outra segunda palavra, Tchikenensa. Não tem perigo. Não tem perigo, quer dizer, tenha coragem. Vai em frente. E essa vai em frente, a pessoa veio procurar aquilo que ele pertence. Pertence quem? Um órgão que muitas vezes é o Shimanchu. É aquela pessoa da mesma comunidade, muitas vezes. Por quê? A primeira coisa que você vai encontrar alguém na comunidade, da onde que você é? Você é de uma cidade, você é de um distrito, você é de uma vila, você é do múltiplo da raiz. Chega na raiz, você vai na casa de seus pais e dá sustentação, essa coisa que na comunidade tem, Ichariba Chode, se encontrar somos irmãos. E ele vai chegar e dizer, Tchá Majon, nós somos juntos. Junto o quê? Apresentar as oportunidades da vida. Qual a oportunidade da vida? Vem morar aqui na nossa vila. Mora aqui um pouco na minha casa, até se ajeitar. Olha, eu estou fazendo costura. Aprende a fazer costura. Isso aí dá para você comer. O senhor é pasteleiro? Fazer pastel. Isso aí. Então, quando plantava verdura, qual a maior verdura que o pessoal mais plantava? Agrião. Sabe por que agrião? Porque um mês dá dinheiro. Um mês dá dinheiro. Então, o que acontece? Dentro da comunidade existe uma coisa muito grande. É o conceito que eu acredito que tanto japonês, chinês, mas lá em Okinawa é muito profundo pela cultura chinesa que foi introduzida em Okinawa. Yang, Yin. Yang, triângulo, base para cima. Yin, base para baixo. Yang, o homem é a razão. A mulher, a espiritualidade. O homem, atacado. A mulher, o varejo. Entre a razão e a espiritualidade. A mulher é aquela que agrega. Então eu via, no meio da diretoria, porque eu era no meio dos diretores, era um moleque, que eu tinha 28 anos, ela tinha 60, era a idade dos meus pais, dos meus avós, e a diretoria vinha tudo de terno. E numa dessas conversas, até muita gente chegava assim, muitas pessoas hoje são mais de idade do que eu, chega para mim e fala assim, puxa, Xindi, como é que você conseguia conversar com meu pai? Que ninguém conversava com o meu pai em casa. Eu falei, não, que o pai era o Kanban, era a representação da casa. Então ele sentava, o primeiro que toma banho, o primeiro que come, e todo mundo fica longe. Quem sabe dos detalhes da casa, do dia a dia, é a mamãe, a Bachan. Então o que acontece? O que eu pude reparar quando fui para o Japão, por exemplo,
quando eu encontrava os amigos aqui do Brasil, já de idade, né? Os de Chan, chegavam para mim e falavam assim, porque era a época aí para o Japão. Aí eles chegavam para mim e falavam assim, Cid, quando eu vou para o Japão eu não gasto dinheiro, né? Mas quando a minha mulher vai, aí eu gasto um monte, preciso gastar muito dinheiro. Por que precisa gastar dinheiro? É porque a minha mulher precisa levar presente, porque a gente vai de mão abanando, mas as mulheres precisam levar presente para todo mundo. E é verdade, eu comecei a reparar, no ano novo, quando a gente saía para cumprimentar, os velhos saem para cumprimentar, os homens, para dar sorte, né? Saem para cumprimentar, e as mulheres ficaram em casa. Mas depois do ano novo, é a mamãe que pegava um monte de pacote de macarrão, toalha, chá, ia levar de casa em casa presente, né? Ela que agrega. Essa bachan, que muitas vezes o homem pode ter 10 filhos, se ele perder a mulher, ele fica perdidão. Mas a mulher, muitas vezes, ela perde o marido e tem 10 filhos, 8 filhos. Ela levou todo mundo, porque ela é aquela bachan, que quando o marido fugiu da fazenda, a família, o casal fugiu da fazenda, foi parar em Santos, o marido ia trabalhar de estibador, carregador de saco de café, ela que plantava verdura, no Marapé lá, plantava verdura, e saía na cesta, carregando na cabeça, vendendo na porta do açougue, na porta da padaria, em casa de Santos também, dizia Dona Marias. E esse pessoal, que eu vi no Japão, o pescador pescava, e quem saía vendendo com o cesto na cabeça é a bachan. E vinha perguntar, ouvi a história também do presidente do Carandiru, que o pai dele pescava camarão lá na Ilha Grande, né? Pescava bastante camarão, dos que mais pescavam. E quem saía vendendo camarão, escorrendo toda aquela água na cabeça, lá molhando toda a roupa e carregando o camarão na cabeça, era a mãe dele. Então, eu vi isso aí no Okinawa. O pescador pescava e a mulher saía vendendo. E aí você vai no mercado de Okinawa, você vê as mulheres tudo vendendo a mercadoria, né? Vendendo no varejo, no Ichibaba. Então, o homem é a razão, a mulher é a espiritualidade. Essa espiritualidade é que tem senso na mulher. O homem atacado, a mulher do varejo. E de repente você vai ver, em Okinawa não existe médium, homens, os espíritas, homens, mas sim mulheres. Mulheres é o Naingami, a portadora espiritual. E essas mulheres que a gente rodando os comércios da comunidade Okinawa, por exemplo, esse convívio que a gente tem com a comunidade, a gente veio reparar, primeira coisa, a força de puxar, Cha Mahjong. Então, em São Paulo, nós temos praticamente 20 associações Okinawa, Santo Amaro, Jabaquara, Ipiranga, Vila Alpina, Vila Prudente, Santa Clara, São Mateus, Carrão, Patriarca, Penha, né? Carandiru, Cachoeira, Kyoa, Campo Limpo, Carandiru, Casa Verde e Santa Maria, né? Santa Clara, né? Que deixei passar. Então, o pessoal, essa comunidade foi se integrando como? É aquilo que eu lhe falei. Cada local, praticamente, estão agrupados em regionais sem assim um mérito de ser obrigação, de pertencimento.
Então você fala, ô Xindir, eu estou procurando uma família Yamashiro. Onde que eu vou encontrar? Será que você consegue encontrar no meio desse Brasil todo? Não sei. Aonde? Vamos lá em Santo André. Lá a maioria é Itoan, Ota, Yamashiro. Eu estou procurando um Kohatsu. Né? Onde que eu vou encontrar? Da onde que ele é, no Okinawa? Nishihara. Então vamos lá no Carrão. Eu preciso encontrar um grupo de família, Gushiken, Nohara, Maroi. Então é no Cachoeira, Cutinga. Né? E a maioria plantava o chuchu, criava o porco. Tudo igual. Aí no bairro do lado é a mesma cidade, Cotinga, só com um distrito chamado Tomui. Todo mundo, maioria da família, caminha na casa. Você quer pessoa de Narra, Oroko? Carrão, Casa Verde, Santa Maria. Carrão 50%. Santa Maria, Casa Verde 25%, 25% Santa Maria. Só que 95% de Santa Maria é tudo no Conchu. Então, você chega na Santa Maria, a pessoa vem falar que é o Uehara, a Ota, a Yogi. Não. Eu sou o Fusato Memidiguá, fala a nome da raiz, né? A casa raiz. Então, tamanha essa que agrega. E essas famílias, o que é importante? Muitas vezes você vai na loja, o camarada diz assim, vamos tomar café. O marido, a mulher fala, leva meu marido tomar café. Onde que a mulher está? Está no caixa. Está olhando as coisas muitas vezes. Então, o que não vai fazer algum negócio muitas vezes, né? Pessoal, chama a mulher. Por quê? A mulher sabe os detalhes. Não é que ela controla o dinheiro. Ela que vai chegar no marido e puxar a orelha. Semana que vem está vencendo o negócio, hein? Toma cuidado, hein? É isso aí, é salada. Vai em frente. Então, muitas vezes, a família tem vários filhos. O homem tem filho homem e mulher. Uma das filhas, o que não considera que ela é dona da espiritualidade. Ela que vai chegar lá e falar, pai, o Shigeru está indo lá, mas não é bom não, hein? Eu não estou sentindo firmeza não. Então, esse dom de proteger a família, essa coisa é o que tem nas mulheres de Okinawa, né? E eu acredito que isso é universal. É universal porque eu tenho dito para as pessoas esse propósito, né? Então, essa tradição. Então, saiu um livro de Okinawa sobre a longevidade de Okinawa, que além do Ikigai, a grande força de sustentação à longevidade das okinawanas é o conceito de gratidão. Então, é o que eu sempre falo. Quando a gente é criança, a gente chega nos pais e nos avós. Aqui, você, seu pai e seu avô. Né? Então, 1, 2, 4. Você é o 7. 7 é o completo. Em tudo. Tanto é que você pega 3, amarelo, vermelho, azul, mistura da cor do arco-íris, que vai dar o branco. E é o judeu. Ele trabalha até sexta-feira, sábado, ele descansa. Como diz, Deus demorou 6 dias para fazer o homem, e no 7º ele descansou. E aí, o tirante também. Então, o que acontece? E normal, as crianças, quando é criança, ele é yang. Em tudo ele vai abraçando, recebendo energia. Depois que ele cresce, ele junta a mão e agradece os pais. É que eu muitas vezes analiso, é como se fosse a estrela de Davi, que tem as 4 pontas, porque cada um da gente, nós somos 7. Nós somos nossos pais e nossos avós, 7. E todo mundo é 7. Só que quando a gente constitui a família,
nós temos 4 avós, 4 pais, 2 pais do lado da mulher e 2 do lado dos pais. São 4 elementos que estão protegendo, são 28. Então é hora que na hora para agradecer os nossos ancestrais, a gente reza dia 1º e dia 15, que é o ascendente da lua, lua nova, lua cheia. E aí a lua completa, o ciclo completo é 28 dias. E o que é o ciclo completo? A constituição da família, pai, mãe e filho. É o 3, é o binário, criando esse conjunto familiar de 3. Que é a mesma coisa, a constituição do DNA nosso, que combina 3 a 3, formando uma combinação de 64 combinações, que é 10. 10 é um 0, 1 da razão, o 0 da espiritual. Então, a constituição da família, o que a gente tem que agradecer no meio social nosso, é grandes elementos que cresceram junto à comunidade. Um desses exemplos o pessoal veio do interior. O primeiro que eu disse foi fazer chácara, plantar verdura. Depois, os bolivianos, os itinerantes que vieram do interior foram para Casa Verde, Zona Norte, fazer costura, mas faziam em famílias. Aí, de repente, vieram os itinerantes que vieram da Bolívia, porque quando eles passaram pelo Brasil em 54, foram buscar no porto, e Yabixá, Hanashio acompanhou até a Bolívia. Muitos chegaram lá no Brasil, em Santos, e falaram: se vocês tiverem dificuldade, podem voltar para o Brasil, que a gente dá um jeito aqui. Eles foram para a Bolívia, passaram para Bauru, o pessoal de Bauru fizeram a comida, levaram até o trem, Campo Grande recepcionou, e depois eles foram para a Bolívia. Só que muitos não deram certo, e a terra na Bolívia era grande, é 25 alqueires cada um. Então o que eles contratavam? Contratavam um boliviano para trabalhar. Vieram para o Brasil, começaram a fazer costura. Só que não só costura, em dificuldade, começaram a fazer tanomoshi. E começaram a comprar máquinas, ou a emprestar máquina para o outro, frigideira, essas aí, quando não usava, emprestava para o outro. E ia fazendo essa coisa compartilhada. Aprendeu a fazer costura, né? O pessoal da Zona Norte é acostumado aqui no Brasil, então costurava só em família. Chega no carrão, o pessoal começaram a fazer oficina de costura e aprenderam a fazer corte de tecido. Aí chamado Itokazu, abriu confecção no Brás. Então, aquela deutinosa de compartilhar, está tudo junto. Aprendeu também costura, porque na época o turco lá da 25 de março do Brás, quando o tirante ia pedir roupa para costurar tecido, ele não pedia nem recibo, nem perguntava endereço, não perguntava nada. Era duro, pessoa depois carregando a calça, a roupa na sacola de lona, carregando na cabeça, nas costas de ônibus, ia lá para receber o dinheiro, olha e para receber. Era coisa dura. De repente em todo caso, aprendeu a costurar e montou loja no Brás. Os outros, e aquelas costuras que começaram a costurar, acostumados na Bolívia, começaram a fazer oficina de costura. Começaram a fazer oficina de costura, aí foi indo. Hoje você vê um número grande de utinante fazendo calça jeans, né? O Mine, o Errara, uma série deles fazendo costura no Brás. Então, por exemplo, na época do Mário Zassa, tinha um monte de pasteleiro utinante
vendendo clandestino na feira e fiscal correndo atrás, muito saía queimado de óleo e tudo mais. Mas aí ficou prefeito Olavo Setúbal. E aí tinha dois grupos de pasteleiro, no Carandiru e no Carrão. Carrão acho que era o Cobastigal, no Carandiru aquele pessoal que vieram da Ilha Grande. Só que o chefe do gabinete do Mário Zassi, na época era secretário de abastecimento, o chefe do gabinete era contador de um grupo de pasteleiro. Ele pegou, regularizou primeiro esse pessoal. Saiu uma briga ali no mercado, na Senador Queiroz, entre esses dois grupos de utinantes. E numa dessas, o Mário Zassa virou vereador, deputado federal, elegeu Jorge Rato, Paulo Sogaiá, Sérgio Morinaga. No fim ele virou deputado federal, perdeu as pernas, ficou orgulhoso e nunca mais subiu. Mas é um trabalho que foi feito de grupo. Então, por exemplo, pasteleiro, o Açaí começou supermercado, o Rodolfo é casado com um multinante, a mulher dele era pasteleira, começou a vender produto de pastelaria, farinha, essas coisas. Hoje esse grupo Açaí começou no Carrão, lá no Largo, lá, né? O grupo Açaí. Outro grupo que é de a gente reconhecer, uma das pessoas que eu tiro o chapéu, na década de 80, foi quando um grupo de utinantes cresceu bastante, principalmente no ramo de ferragem. Por quê? São duas famílias, Takeuchi Teruya, ele tem um monte de irmãs e ele é o único filho homem. E a maior preocupação do pai dele era como é que fazer depois que as filhas casar e ele tem um filho, como é que vai fazer costura? E aí, preocupado, aí o Takeuchi perguntou pro tio dele, que hoje é dono da Elétrica Uehara, que o filho é o presidente da Associação Quinal do Carrão, o Tadashi. Aí o que aconteceu? O Takeuchi e o Isamu também, um monte de irmãs, e os mais novos, o Isamu e o Takao, dois homens, né? Último. Então o que aconteceu? A Elétrica Uehara chegou para o Takeuchi e falou: olha, que o Takeuchi perguntou o que era bom. Aí o Erazan chegou para ele e falou: trabalha com ferragem, não enferrugem esse negócio. Aí o Nagamine tinha até hoje tem loja lá em São Mateus, aqueles lá. E aí, tanto Takeuchi como o Isamu foi aprender ferragem lá. E nessas aí, lá no Nagamine, tinha um tal de Toninho, que vira e mexe pedia aumento para o Nagamine-san, ele dava um lijão sem braço, não estou entendendo o que você está falando, e enrolando. Takeuchi saiu da firma, montou a lojinha dele, não sei, ali perto de São Mateus, ele montou a loja dele, a primeira loja, e começou a vender. Nessa de vender, Takeuchi, ele acordava 1h da manhã e ia vender no Brás. E um desses compradores do Brás chegou para ele e falou: olha, você quer vender ferragem? É lá na Volkswagen. E apresentou o sistema lá dos vendedores, o horário que os funcionários saem da fábrica, para ele poder vender produtos. E nessa ele foi crescendo, o Toninho saiu da firma e montou loja de hidráulica, só que não deu certo com o sócio. Daí eu pedi para o Takeuchi. O Takeuchi pegou e falou: olha, eu não tenho condição de trabalhar com você, só se eu entrar só com dinheiro. Ele deu o correspondente de 2 opadas e montou essa rede Center Leader. E nesse inteirinho, na década de 90, Dekasei começou a voltar do Japão.
Aí o Takeuchi pegava o fornecedor, pedia para pagar jantar e reunia esses jovens e falava: olha, você tem que reunir e juntar o pessoal itinerante aí, fazer compra junto. E criou o grupo Okinawa de ferragem, né? Aí o que aconteceu? O Takeuchi nunca forçou o pessoal a comprar mercadoria com ele, deixou livre. E nessa aí, quem estava crescendo também nesse interim era o Isamu. O Isamu, ele também montou o Varejão Teruya, lá em São Miguel. E o Varejão Teruya, antes dele abrir, ele foi na Paula Souza, Florencio de Abreu, e viu aquele material todo no chão, na caixa, vendendo, né? E ele estava sem dinheiro muitas vezes para montar a loja e tal. Ele pegou lá em São Miguel, pôs tudo no chão. Aí na Gaminessá veio lá, disse que chegou lá e falou assim: olha, isso aqui não é brincadeira não, hein? Tem que fazer coisa séria, esse negócio de jogar tudo no chão. Acho que ele abriu numa sexta-feira, disse que chegou o fim de semana e ele vendeu tudo. Ele falou: olha, vendi tudo que eu não sei nem se foi roubado, mas caiu tudo, né? Ele falou assim: quem começou o varejão aí no meio do pessoal foi eu, né? No meio dos itinerantes eu fui eu. E assim esses dois cresceram. E a coisa que a gente vem reconhecer, que muitos jovens que voltaram do Japão iam lá conversar com o Takeuchi ou o Isamu faziam um pacote e falavam: olha, vocês compram isso aqui que vai vender, vocês podem levar, vende e depois paga. Isso aí ajudou muita gente. E muitas vezes o jovem ia pedir para ajudar lá, Takeuchi ajudava, mas ele fazia assim: vocês trazem a lista de tudo que vocês gastam o dia a dia. Aí a pessoa trazia a lista e falava: ó, isso aqui descarta, não usa isso aqui, faz isso, faz aquilo, faz isso. E fazia a pessoa crescer. Um deles é o dono do Nippon Center, o Hiroshi. Ele já tinha quebrado umas 3 vezes. E quando o Takeuchi falava alguma coisa, o pessoal falava: ih, você consegue fazer isso porque você é rico, né? Não. Aí o Hiroshi falou assim: ó, tudo besteira, toda coisa que você falar eu vou fazer. Aí o Takeuchi, ele tinha loja que fazia materiais caseiros, né? Bacia, panela e tal. Aí ele pegou e falou: olha, corta isso, corta aquilo, faz isso, faz aquilo. E hoje o Hiroshi, essa grandeza que ele está com aquelas lojas Nippon Center, tem a fazenda, criação de gado, não sei quantos gado que tem, não sei quantos litros de leite que ele produz por dia, e fora na hora de folga ele dá aula de Nihongaku, essa vai ser organizador do Festival Okinawa do Carro. E assim, aquele grupo Okinawa montou 105 lojas, hoje já está na época dos filhos, fazem um grupo. E o Naga, que era do grupo, também montou uma rede de compras de ferragem. Outro elemento muito importante dentro da comunidade Okinawa é o Rui Chibana. O Rui Chibana ensinou muita gente a fazer negócio. Primeiro que o pai dele orientava todo mundo. O Chibana, o Yoshihara, que tinha agência de turismo, tudo mais. Mas com os filhos, com a mulher, ele era muito duro. E o pai dele gostava de uma bebidinha, né? E um dia ele bebeu, ele estava de fogo, largou o carro na rua e voltou para casa. Esqueceu onde tinha deixado o carro. E aí, o irmão mais velho e o segundo já tinha saído de casa. O mais velho já tinha ido de Kasegi para o Japão, o segundo já estava trabalhando de táxi. E assim, estava assim a família. Aí eu chamou o pai, não sabe, esqueceu onde deixou o carro, voltou para casa, esqueceu onde deixou o carro. Aí o Rui aproveitou e falou assim: ó, pai, você sempre deu duro em cima da gente, a gente erra também, o senhor também erra. Só que o senhor orienta os amigos e os filhos, o senhor só dá pau, não quer nem conversa. Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Aí eles começaram com autopeças. E nessas de autopeças eles foram crescendo
e cresceu as autopeças do Carrão, chamando o irmão mais velho, chamando o segundo, e agregaram todo mundo. O pai dele cresceu e fez esse prédio que acho que 7, 8 irmãos moram tudo no mesmo prédio, cada um com um apartamento. E eu até falava assim, o seu pai é o cara mais feliz do mundo, porque filho, neto, tudo no mesmo prédio, ele vive cantando karaokê no último andar. Mas enfim, o Rui é que quando veio o primo dele, o cunhado do Onaga, porque o sogro do Onaga morreu, acho que afogado, um negócio assim, pescando, e estava muito endividado. E acabou os dois irmãos, Tibana, voltando para o Japão para trabalhar, e a irmã ficou cuidando da mãe. Quando ele voltou, com aquele dinheiro antes do plano Collor, pediu orientação do Rui, e foi comprar bar ali na 7 de abril, aquele lado. E quando eles pagaram, começou o plano Collor, e começou a diminuir o valor do coisa. E aquele bar deu uma sorte danada que o Rui apresentou, e às 6 da manhã já fazia fila. Acho que ele acabou comprando os 3 bares. Um exemplo disso, a esquina da Rua dos Estudantes, que é a Rua da Glória, é bar Tibana, que era do Tibana. Aí eu falei, o Tibana saiu do Tibana e foi montar a loja de ferragem. Eu falei, Tibana, por que você saiu do bar e foi para autopeça? Ele falou, se ficar no bar eu vou ficar direto aí, não vou sair daí. Mas autopeça não tem limite. E aí a pessoa cresce. E foi assim que muitos da comunidade, entre eles, um ajudando o outro, cresceu e criou essa comunidade sólida aqui em São Paulo. Então, é isso que eu tinha que comunicar a vocês, a grande força feminina, aquela batiã, aquela mamãe, que tem a força de integração. Tanto é que enquanto a vovó está viva, muitas vezes agrega toda a família, porque ela sabe tudo, mas depois que ela falece, muitas vezes começa a desagregar. E é essa mensagem que eu queria dar. Tchau, Madjão, sempre junto. Muito obrigado.